Minas S.A. Temporada Mercados. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento e mineira de coração. E Sistema Fê Comércio MG. Sesc, Senac e sindicatos empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Olá, tudo bem? Temporada Minas S.A. Mercados no ar. Hoje eu recebo Fernando Passalio, ele que é o presidente da Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Fernando já foi secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, é funcionário público de carreira há 16 anos e a gente tem muita coisa para falar aqui hoje sobre essa empresa que faz todo o tratamento de água e esgoto de Minas Gerais. Fernando, muito obrigada pela sua presença aqui no Tempo. Tudo bem? Tudo bem, Lenice. Uma honra poder estar aqui. Sempre acompanho o seu programa. Nossa. Vejo aqui grandes nomes. Para mim é uma honra estar aqui também. Ah, que ótimo. Poder ter esse bate-papo com você. Para a gente também e falar sobre uma empresa que é essencial na vida de todos nós aqui em Minas, né? E que está bem, tem números sólidos. Fiquei hoje aí estudando os resultados da Copasa. Você já tem poucos dias que você assumiu, né? Mas você já está no governo esse tempo todo. E você acredita que o mercado já, né, na hora que muda a presidência de uma estatal, né, uma empresa mista, o mercado dá uma estrilada, digamos assim, não é, o Fernando? Como é que já está? O mercado já precificou bem a sua entrada? Já. Eu considero que agora a gente está no nível normal de uma oscilação histórica mesmo. É óbvio que quando um secretário de Estado vai para uma estatal listada em bolsa, né, uma estatal com todas as suas estruturas de governança, esse incerto é normal que haja, né, essa variação na ação, mas eu posso garantir a quem está nos assistindo aqui que os fundamentos da empresa continuarão exemplares. A empresa tem tudo para continuar investindo, crescendo e sendo aí, né, a queridinha das bolsas. Ah, que ótimo. Porque o pessoal gosta muito, né? É boa pagadora de dividendos. Sim. Na bolsa, né? Estava vendo lá 300 milhões de reais só em dividendos. E então, assim, esses fundamentos da Copasa, o que você considera diante de um desafio enorme que você tem de investimentos, né? Isso é histórico na Copasa, né? Qualquer empresa pública, estatal, que trata de água, esgoto, energia elétrica, é muito demandado e é muito cobrado pela população os investimentos. E eu vi que ela tem tido uma ascensão nesses investimentos, né? Eram 600 milhões, aí em 2024 já vai ter um salto aí para perto de 2 bilhões, né? E você tem um volume aí de 17 bilhões de reais que vocês já planejaram nos próximos 4 anos, é isso mesmo? É de 25 nos próximos 5, né? Nos próximos 5 anos. 26, 27, 28, 29. Nos últimos 7 anos foram investidos 7 bilhões de reais e nós estávamos pegando ali um volume de investimentos realizados menores que 600. Né? Assim, a gente não conseguia executar 600 milhões de investimentos. Nossa. E a gente sabe que no caso da Copasa, de uma empresa de saneamento, água é saúde, a gente precisa ali ter o melhor serviço para o cidadão na ponta, para o pagador de tarifa. Né? Uhum. Ele paga a tarifa e ele precisa ter um serviço de qualidade. E com a vinda do marco do saneamento, com essa meta, né, de 99% água e 90% esgoto, a gente precisa de avançar ainda mais nesses investimentos. Então, como eu disse, nós pegamos com investimentos inferiores a 600 milhões, devemos fechar 2024
com mais de 2 bilhões, ou seja, uma crescente. Coisa boa. Exato, uma crescente. 23 foi 1,6 e nós devemos fechar agora volume superior a 2 bilhões. Estamos ainda fechando os números, mas a gente acredita que vamos superar essa marca. E aí vem, né, o estilo Romeu Zema e professor Matheus deram a ordem da gente manter esse ritmo de investimento para que a gente possa cumprir de forma quantitativa o marco de saneamento, mas qualitativa também. Então, para esse ano de 2025, são 2 bilhões e meio. 26 e 27, mais de 3,4 bilhões. Em cada ano. Em cada ano. E 28 e 29, mais de 3,7 bilhões em cada ano. Então, vai ser 2,5, 3,4, 3,4, 3,7, 3,7. E de onde? Com as mesmas pessoas, com o mesmo time. O mais incrível é isso. Como que, quando você tem um controlador comprometido com a técnica, com o resultado, as coisas andam. Eu lembro que na nossa agência de atração de investimentos, com 100 pessoas na agência, nossa média de atração de investimentos era 11 bilhões. Uhum. Nós reduzimos para 47 numa austeridade fiscal, que o governo colocou lá no início e ainda continua colocando. Com 47, a gente bateu 460 em 6 anos. 460 bilhões, né? Bilhões. Então, a gente sabe, coisa. sabe que dá certo quando você escolhe um corpo diretivo com os preceitos aí, Headhunter, o conselho fiscal profissionalizado, pessoas que estão ali buscando realmente contribuir e fazer uso do seu dever de diligência, seu dever de fidúcia, em fazer com que a empresa seja eficiente operacionalmente, entregue os resultados e tenha os fundamentos econômicos e financeiros preservados. Uhum. Mas esse dinheiro, Fernando, ele vai sair de onde? Onde que a conta fecha? Eu gosto sempre de fazer essa pergunta. Como é que a conta fecha, gente? Né? É um dinheiro que a Copasa tem em caixa ou ela vai precisar ir a mercado, captar, lançar debenture, fazer um follow-on, ir a bancos mundiais aí? Cadê o dinheiro? Catar no mundo inteiro? Como é que fica essa conta? A grande vantagem é que empresas como a Copasa, empresas do ramo de saneamento, elas conseguem acessar linhas de crédito voltadas para a sustentabilidade. Saneamento básico é saúde, qualidade de vida. E a juros menores também, não é? Ajuda. Mais atraentes, digamos assim. Exatamente. Né? Então, nós temos duas alternativas que nós já experimentamos. Uma delas, por exemplo, é uma operação de crédito com o Banco Europeu de Investimentos, com uma taxa extremamente competitiva. E, como foi anunciado em fato relevante recentemente, nós estamos já na fase final de estruturação de uma captação em debênture na ordem de 900 milhões. Uhum. Isso é para 2025 mesmo. Já para fazer frente a esses investimentos. A Copasa é uma empresa pouquíssimo alavancada. Pouquíssimo alavancada. Então, nós temos uma alavancagem baixíssima, temos um score excelente no mercado, o rating dela na Fitch é AA+, na Moody's AAA. É bom pagador, né? Na nota de crédito. B3 a gente é easy. Recentemente a Time colocou a Copasa como a melhor empresa de saneamento do mundo em sustentabilidade em ESG. Uhum. Então é uma empresa que tem governança, responsabilidade social e consegue ter os fundamentos econômicos ótimos. Como eu disse, é a queridinha da Bolsa de Valores. E esses investimentos, Helenice, que nós vamos fazer, vão fazer a percepção de valor do cidadão na ponta mudar radicalmente. Eu sei que hoje ainda há muito a se fazer, né? As pessoas que estão nos assistindo agora, vira e mexe, você vê ali alguma obra, ou um cano, né? Alguma coisa que possa envolver a Copasa, mas se a gente voltar e olhar pelo retrovisor, a incidência dessas situações tem sido cada vez menores. E com esses investimentos que nós faremos daqui até 29, a gente acredita que vão ser muitos elogios de quem precisa
ter um bom serviço. Você tem que ter investimento, não é, Fernando? Tem que ter investimento. Não dá para conceber uma empresa estatal, mista, sem investimento em tratamento de esgoto, em água, para o cliente receber o produto que ele está pagando, né? Ele quer ter o que é prometido. Exatamente. Agora, para isso também tem que ter muito investimento, né? Além de debênture e desses financiamentos internacionais aí com juros mais atraentes do que esse juro caríssimo que está aqui no Brasil, né? Esse custo do dinheiro muito alto, né? O que impede muitas vezes. Como que vocês tem mais alguma forma aí que você possa falar? Por enquanto, o nosso planejamento de emissão de debêntures do mercado, ele faz frente aos investimentos que nós vamos precisar fazer. O que eu orientei lá ao time é que a próxima tranche de debênture, eu quero debênture incentivada. Por quê? Qual que é a diferença aí? Porque a debênture incentivada, nós conseguimos fazer uma captação ainda mais competitiva. Por quê? Porque o investidor que compra esse título, ele tem a isenção do imposto de renda. Aí então, sobra mais dinheiro. É uma relação de ganha-ganha. A gente o custo da operação para a empresa é menor e a vantajosidade para quem investe também. Então, já pedi a turma lá para quebrar a cabeça e colocar aí as debêntures incentivadas, uma vez que nós temos condições e projetos que são elegíveis para isso. Tem jeito de fazer isso, né? É possível, o mercado aceita. Exatamente. Admite, né? Gosta, né? O investidor gosta, né? Para ele é bom, né? Só de ter essa isenção aí. E a gente é uma empresa que está investindo em tecnologia, em inovação. Estamos avançando bastante nisso. Você falou que quer fazer uma área de novos negócios na Copasa. Nós temos uma área já, porém eu quero que essa área avance mais, pense mais fora da caixinha, porque quando é uma empresa que tem um foco lá no saneamento básico, água, esgoto, é muito comum a criatividade ficar um pouco prejudicada. Só que a vantagem dessa troca, né, de CEO, aí, igual foi o Guilherme, eu chego cheio de ideias, benchmarks já que eu já estou pesquisando, eu acho que abre possibilidades para a gente avançar em outras receitas não regulatórias também, sem prejuízo ao todo esforço, ao todo recurso que a gente precisa fazer. Agregar valor, né? Por exemplo, eu estou fazendo uma temporada com prefeitos sobre gestão, desenvolvimento, construção. Eu tenho entrevistado muitos prefeitos da região metropolitana que eles simplesmente, Fernando, eles viram para mim e falam, eu pergunto assim, como é que está a rede de tratamento de esgoto e água na cidade? Não tem. Como? Não tem? É tudo jogado no rio? Então, assim, por que não a Copasa não fazer aí um acordo com essas prefeituras, uma PPP, não sei? Tem jeito, não tem? Na região metropolitana, quer dizer, se não tem nem na região metropolitana, que dirá nos grotões aí de Minas. Pois esse é um grande nicho de novo negócio para a empresa. Porque é importante o cidadão que está nos assistindo agora entender que saneamento básico é função da prefeitura. Então, várias prefeituras têm estruturado ali uma mini Copasa chamada de SAAI, nem é empresa, é uma autarquia municipal que cuida da água, do esgoto ou só da água. Mas elas não têm recurso para... Os recursos são volumosos, né? Pois a Copasa tem, né? Solidez. O Estado, por acaso, lá atrás, abriu uma empresa de saneamento básico para ser uma opção aos prefeitos que não querem executar esse serviço no âmbito do seu município. Às vezes o município é tão pequeno que não tem nem escala. Então o prefeito contrata a Copasa para prestar o serviço no município. Então essa é a grande diferença. Às vezes a Copasa é contratada somente para tratar água e fornecer água naquele município e não é contratada para esgoto. E o esgoto fica ali, naquela situação, mas o cidadão na ponta xinga a Copasa. Mal sabe ele que a Copasa não tem nem o direito de fazer, porque ela não foi contratada para aquilo.
Nossa. Então, essa assimetria de informação, Helenice, ela precisa ser trabalhada, e esse espaço aqui, eu acho um espaço excelente para a gente poder desmistificar isso. Desconstruir essas narrativas, né? E eu quero que a nossa área de novos negócios comece a disputar a amplitude do serviço que a gente presta para a prefeitura, além da água, o esgoto. Né? E, eventualmente, né, a gente pode pensar como que a gente consegue fazer uma gestão da SAAI para as prefeituras. Porque a Copasa tem escala, ela pode contratar serviços com um preço muito mais competitivo do que a prefeitura chegar para uma empresa e, só eu, viu? Aí o preço é lá em cima, não é? Esse é lá em cima. Porque o custo é muito maior. Então, tem como fazer isso e todo mundo crescer junto? Tem como fazer. A Copasa sabe fazer, tem know-how e depende do prefeito. Mas Vocês pensam em fazer isso, procurar os prefeitos? Você está pensando em fazer uma... Sempre, né? A gente não saiu de 11 bilhões de média de atração de investimentos para 460 bilhões enquanto secretário, junto com um time maravilhoso, né, que estava ali sobre o meu comando, sentado na cadeira. Então, eu sou do tipo ali, chão de fábrica, levanta a bunda da cadeira, saio do gabinete, entro dentro do carro, vou onde for, né, chamo a equipe junto, porque se for para ficar esperando, coisa boa não vem bater na sua porta, não. Você tem que... É muito difícil isso acontecer. Tem que ir atrás, tem que ser proativo. É isso que eu aprendi na gestão Romeu Zema e professor Matheus. Ser proativo. Criar porque o universo está aí. Existe oportunidade para todos, mas você tem que correr atrás. É um espírito empreendedor. Eu busco muito isso nas minhas equipes. Eu busco pessoas que tenham o estado de espírito empreendedor. Fernando, e assim, qual que é a sua mensagem, por exemplo, para as pessoas, para o consumidor, não é? Pessoa física, que às vezes eu fico vendo aquelas reportagens enormes nos programas de televisão, mostrando lá, aqui, gente, não tem água aqui, cidade tal, bairro tal, né? E o pessoal lá falando, eles não vêm aqui. O que você pode falar para esse consumidor que está esperando, né, na sua gestão, um comportamento para que ele tenha o abastecimento de água dele sem ter interrupção? Bate na mesma tecla do investimento ou aí é uma questão mesmo de contratos e de obras mais rápidas? Não vai existir uma bala de prata para resolver tudo. Existem causas que são da Copasa e a gente tem conhecimento e vamos melhorar. Existem causas que são da própria prefeitura e existem causas do próprio pagador de tarifas. Vamos lá, a gente tem as manutenções programadas. Uma grande parcela da população não tem caixa d'água. Ou tem caixa d'água subdimensionada para as necessidades dele. Que não dá conta da casa. Imagina, Helenice, eu moro sozinho, tenho uma caixa d'água de 1.000 litros, aí eu caso, tenho 2 filhos, entero o segundo, entero o terceiro, muita gente tomando banho, aquela coisa toda, e eu continuo com a caixa d'água de 1.000. É impossível. Então, naquelas situações em que o fornecimento precisa ser suspenso para a manutenção, quem tem caixa d'água e caixa d'água suficiente, às vezes nem sabe que houve a manutenção. Né? Então, assim, isso é importante a gente deixar claro. Companhia de energia. Quando há uma interrupção no fornecimento de energia, o restabelecimento é literalmente na velocidade da luz. Volta. Ou não volta também. Não, mas quando virou a chave lá, literalmente na velocidade da luz. A água não está na velocidade da luz. Quando você suspende, existe o retorno no sistema, porque o bombeamento para, o retorno do sistema dos níveis de água. Então, quando a manutenção é feita e a gente restabelece, começa todo um processo de bombeamento de novo. E demora a encher os reservatórios para se chegar às casas. E a caixa d'água também demora para encher. Exatamente. Bairros mais altos,
infelizmente, a gente não conseguiu burlar a lei da gravidade ainda. Bairros mais altos costumam, infelizmente, sofrer um pouco mais. Mas uma boa caixa d'água mitiga bem a sensação ou a situação de insegurança hídrica, né, de não ter água ali. Então, isso é muito importante. Outro assunto importante também são as perdas. Né? Hoje a região metropolitana está com... perda. Exatamente. Né? A região metropolitana tem um alto nível de perdas. Né? Então, o termo aí, né, popular gato, imagina uma região em que nós temos as ligações oficiais, aquelas pessoas estão ali com as suas medições sendo feitas, a Copasa entrega água, entrega esgoto, fatura e o cidadão paga. Se ao lado começar a ter uma comunidade, né, um grupo de pessoas fazendo gato, a gente manda água na proporção daquilo que as pessoas que pagam usam. Porque a gente não vai ficar esbanjando água. Tem um custo, né? Eu tenho que mandar água para todo mundo. Então, o custo médio dessa região, o fluxo médio de água dessa região que é oficialmente abastecida pela Copasa, é X mil litros. Se tem alguém fazendo gato, acho que a gente não vê, essa água está saindo e prejudica quem está pagando. Por isso que é muito importante. Agora, vocês têm assim como que está essa situação do gato na água? Não é meio difícil, né? Também, a perda regulatória hoje está em torno de 39%, Nossa. Que não é só gato. Dentro da perda regulatória, entra que é impossível não ter algum vazamento no cano, nos canos, nos dutos. Eles estragam, São né? Temos instalações, exatamente. Então, e é uma manutenção constante. E temos também essas ligações irregulares. Em vários casos, a gente precisa da autorização da prefeitura para adentrar nessas comunidades e buscar a regularização fundiária daquela região, que é a função da prefeitura, para que aquelas ligações passem a ser regulares. Então é uma ação que a Copasa, obviamente, tem interesse em resolver, mas ela não consegue resolver sozinha. Uma integração. Né? Infelizmente, aqueles que não pagam prejudicam aqueles que pagam. Você estava falando, a gente sempre conversa um pouquinho antes, né? Dos quilômetros de tubos, né, que a Copasa tem, né? Tem mais de 60 mil. Sim, são 65 mil quilômetros de tubo, de cano, e a circunferência do planeta Terra são 40 mil. Então a gente dá mais de uma volta e meia ao redor da Terra com a tubulação hoje gerida pela Copasa. Em Minas impossível a gente falar que não vai ter um vazamento, não vai ter, né, algum tipo de acidente técnico ali. Né? O que a gente está trabalhando é para que a resposta a essas ocorrências sejam o mais rápidas possível, gerando o menor transtorno para a sociedade, para o cidadão, e isso também vai acontecer com os investimentos, porque muitos tubos serão trocados por materiais mais resistentes e com menos possibilidade, com mais durabilidade e menos possibilidade desses vazamentos. Esses tubos atualmente, Fernando, como é que eles são? É aço, é tubulação... PVC, tudo PVC. Tem muita coisa de PVC. Mas subterrâneo Não, tem PVC subterrâneo. Subterrâneo também. E nós estamos trocando por materiais metálicos de alta performance. Ah, sim, porque aí ele dá menos problema, né? Exatamente. Moderniza. E a nossa área de inovação está sempre atenta às inovações tecnológicas mundo afora, porque a gente... Está sempre em evolução, né? Está sempre em evolução. Tem jeito. Eu incentivo muito isso. Né? Como a área de ciência, tecnologia e inovação estava comigo, eu aprendi muito que muitas dores que às vezes o empresário vive, o remédio está logo ali, numa startup, numa prestadora de serviço. A sua dor não é inédita. Não. Alguém já teve e a solução está aí. Né? Então, a gente não está inventando a roda aqui. Eu até falo que o mundo... o que acontece, o mundo está cheio de neurônio, mas pouquíssimas sinapses.
Precisa mais, A gente, né? neurônio sem sinapse não é nada. Então a gente precisa de ter sinapses para esses neurônios se comunicarem e aí essas conexões gerarem, né, os resultados que a gente precisa. Você tá com, hoje a Copasa está com quantos funcionários, assim? Cerca de 10 mil 10 mil efetivos. Efetivos concursados. Exato, concursados ou de recrutamento amplo, mas assim. E tem cerca o de pessoal- 8 mil prestadores de serviço. É esses que vão lá ligar a luz, religar, Ligar, desligar, né? alguns serviços internos que não fazem parte da atividade fim da empresa, tudo alinhado com, né, o acordo coletivo, Ministério Público. A Copasa é uma empresa compliance. É uma empresa Ela está compliance. dentro da governança. Está dentro tudo, da governança. Né? É admirável a governança da empresa hoje e como que esses ritos são obedecidos dentro da empresa. E você pretende mudar esse escopo de funcionários ou não? Esse pessoal que está aí, que não é atividade, os temporários, né? Transformá-los também em efetivos ou não? Vai continuar desse jeito? Não acho que esse seria o caminho, porque se está funcionando com esses terceirizados... Está dando certo, né? Eu sempre penso, Helenice, no pagador de tarifas. Este cidadão na ponta, ele merece ter uma empresa eficiente. Se esse terceirizado, às vezes, ele entra, né, para a empresa, muitas vezes há um aumento de despesa, de custo de pessoal, e isso vai para a tarifa. Alguém tem que pagar, né? Não dá pra... Exatamente. Então, a modicidade tarifária, ela considera a eficiência operacional da empresa. Por isso que me perguntam muito, né? Se privatizar, a tarifa vai aumentar? Não. Que é o grande muito pelo contrário. medo, né, que o pessoal fica. Muito pelo contrário. Toda a eficiência operacional que uma empresa privada tem, mais do que uma pública, por força até de natureza de accountability, quando houver a revisão do ciclo tarifário, aquela eficiência operacional provavelmente, né, assim, fatalmente, vai gerar uma redução da tarifa que o cidadão, o pagador ali no final, vai sentir. Então, eu acho que hoje funciona bem, né, dessa forma. A Copasa hoje tem um respeito altíssimo, seja empregado próprio, seja empregado terceirizado, mas esses terceirizados estão muito naquelas atividades que não são finalísticas. Isso tem, assim... Não são as principais. Uma fiscalização muito grande em cima disso. Né? Então, eu falei, a empresa está dentro desse compliance, respeitando as normas e respeitando as pessoas. Né? Uma empresa que respeita a diversidade, né? Tem as práticas ESG do mais alto padrão. Isso tudo é sustentabilidade, né? Isso tudo está dentro lá para justificar na Bolsa de Valores o índice de sustentabilidade, que dá um grande diferencial, né, para o investidor, para a empresa, né, para a imagem da empresa. Né, e a revista Time não me deixa mentir, né? que Não estamos precisa, lá né? ranqueados. Ô, Fernando, vou aproveitar que você falou sobre o tema aí, privatização, né, que é uma coisa que está muito em voga, todo mundo esperando se vai ser ou não, criando toda essa discussão, né? Se Copasa e CEMIG vão ser privatizadas e qual modelo. E você, tendo sido secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, participou de toda essa discussão, de formatos. Agora, do outro lado, que você está como presidente da Copasa, você continua achando que a empresa, se for privatizada, ela vai poder fazer mais, performar melhor, tanto financeiramente como para o consumidor? Bom, Lenice, vou dar 2 exemplos de quando eu estava secretário e tinha uma das competências técnicas e desafios dados pelo governador Romeu Zema e vice-professor Matheus, de tornar o tamanho do Estado o tamanho que ele deve ter. Né? Não é mínimo nem máximo, é um Estado que atenda bem com eficiência. Então, quando a gente chegou, fazendo parte da equipe do Romeu Zema, professor Matheus, nós pegamos, por exemplo, a Codenge, na gestão passada, que todo mundo sabe que a Codenge recebe
um fluxo de caixa do Nióbio que beira 1,7 bilhão por ano. Uhum. A gestão passada comprou por 500 milhões 20% de uma empresa que valia 100. E que faliu 6 meses depois. Ou seja, um dinheiro que podia estar sendo aplicado em... Não, destruiu o valor. Destruiu o valor da empresa, destruiu o valor que entraria no caixa do Estado para saúde, educação e segurança. CEMIG. Qual que era a lógica da CEMIG, empresa mineira, comprar 49% da Light? Ter subestação no Chile, que eu lembro que já chegou a ter, né? Olha, a CEMIG tinha... Hidrelétrica. A CEMIG tinha... Participava lá de Santo Antônio, né? Não, Belo Monte. Santo Antônio a gente saiu. Santo Antônio tinha também, né? Saímos de Santo Antônio, saímos da Light, saímos da Renova, uma empresa no sul da Bahia, que entrou em RJ. Ao todo, foram mais de 150 CNPJs. Nossa, isso tudo! Então, a CEMIG, para imaginar, a CEMIG, uma empresa mineira, com a concessão em Minas. O tamanho desse estado aqui, de 853 municípios para eu acho que a CEMIG começou a achar que ela era Eletrobras, que começou a comprar equipamentos, né, de energia fora do Brasil. E fazendo financiamentos altíssimos de 30 bi, bancos. De 30 bi que ela gastou fora de Minas Gerais, praticamente 50% já foi contabilizado como prejuízo. Ou seja, rasgou... não tem jeito, não volta mais. Né? Dinheiro que podia estar sendo usado aqui dentro. Mas, com tecnicismo, gestão preparada, experiente, a CEMIG hoje está executando um dos maiores planos de investimento da sua história. Serão 52 bilhões de reais para transformar rede unifásica no interior para trifásica, para o produtor rural poder escalar a sua... Não ficar caindo lá e ele perder tudo lá, igual o perder a produção de leite. Né? Lançou a CEMIG Agro. Ao longo de 70 anos, a CEMIG construiu 400 subestações. Ela vai entregar mais de 200 em 5 anos. Já está em 120, entregue, funcionando. Então, agora, assim, a minha opinião sobre privatização, isso sobre poderia privatização, estar mais ágil? A minha opinião, ela assim, tudo que eu defendi durante minha experiência como secretário de Desenvolvimento Econômico. Agora, qual que é o formato que seria o ideal para a Copasa? Seria o corporation, igual estão defendendo aí para a CEMIG? Ou isso tem que ser muito discutido com a Assembleia? Eu tentei falar com vários deputados, viu, gente? Para saber como é que estava o mood, né? O humor dos deputados, porque isso tem que passar pela Assembleia, né? Então agora a gente foi apresentado no final do ano passado e agora... E ano que vem a gente tem eleição. Então... Agora a gente volta para o presente, em que o Fernando Passalio não é mais secretário de Estado. Agora ele está lá na cadeira da Copasa. Isso. Agora eu dirijo o ônibus. Quem vende o ônibus é o dono do ônibus. O motorista do ônibus não necessariamente é o dono. Mas o presidente vai ser ouvido, não é? Não sei. O governo de Minas Gerais. Vai ter que ir lá nas audiências públicas lá da Assembleia. Normal. Explicar como é que está a empresa. Né? Mas o que acontece? Hoje... não é segredo para ninguém, né? O professor Matheus, em outubro, o governador de Minas estava fora do país, ele protocolizou na Assembleia né, os processos de privatização, né, os PLs, da CEMIG e da Copasa. Então, a vontade do acionista majoritário controlador já é pública. Agora está no processo, está para se iniciar o processo legislativo. Essa discussão, Elenice, é do dono da ação para quem pode deixar o dono da ação ser vendida, né? Do controle acionário. Eu, enquanto CEO, né, no meu dever de diligência, no meu dever fiduciário, a minha função é fazer o melhor para que a empresa continue tendo eficiência operacional saúde e cumprir financeira. Esse plano de investimentos que é histórico, Elenice. Eu nunca vi também volume esse desse. plano de investimentos vai ser um divisor de águas
na história da Copasa. E o time está animado, nós estamos conseguindo cada vez mais aprimorar os processos. O tempo médio de aquisição, de contratação da Copasa caiu de 114 dias para 57. Aí, olha só, caiu mais da metade. Exatamente. Assim, exatamente a metade, 114 para 57. Né? Se você pensar bem, é isso aí. Isso aí é eficiência, né? Se você pegar o tanto de processos que tem, né, os cronogramas, quando você consegue reduzir pela metade o tempo de contratação... E dentro dos parâmetros... Dentro das 4 linhas... Né, de tudo, das licitações. Quer dizer, é possível. Mesmo se a empresa continuar estatal, do jeito que está, com uma participação menor do governo, né? Ou desse jeito aí, com outros sócios... uma golden share, que o presidente da CEMIG sempre falou, né, que poderia ser na CEMIG, isso é viável. Dá para continuar trabalhando desse jeito. Hoje, eu posso dizer que a Copasa está fazendo o melhor possível sendo uma estatal. Uhum. Se ela quiser dar próximos passos, eu acho que a privatização seria o ideal. Vou pegar um exemplo prático. Vamos supor que nós temos uma obra numa respectiva cidade para ter um avanço ali de saneamento ou de entrega de água. Aí faz a licitação. A empresa que ganha, muito comum, a segunda colocada processar a primeira. E às vezes ela consegue uma liminar na justiça para parar o processo. Aí para tudo. Para o processo, começa uma discussão na justiça e a sociedade está ali. E a obra lá, a sociedade esperando. E a Copasa não tem culpa. Sem saber que isso aí está acontecendo. Exatamente. Né? A Copasa não tem culpa porque por mais que decisão judicial se cumpra. Queira fazer, né? Exatamente. E o segundo colocado tem direito de questionar a situação. Eu não vou aqui entrar nos méritos, porque é o direito dele. Mas o processo num privado seria diferente. Ele é mais rápido, né? Exatamente. Então, eu acredito que a gente evoluiu muito, a gente está no limite daquilo que uma estatal pode fazer. O estado da arte. Mas avançar ainda mais aí já só com uma empresa privada. Pular para o outro lado. Por isso que a federalização não resolveria. Né? Porque aí ela sai da mão do Estado e cai na mão do governo, ela que continua estatal. Estatal do mesmo jeito e com estatal. todos aqueles desafios. Né? Aí imagina no macro, né? Maior ainda a situação. Imagina esse governo federal, administrando a Copasa, colocando um monte de político lá, um monte de companheiro lá, né, em detrimento de uma gestão técnica. Isso não tem na Copasa atualmente? Não tem. Todo mundo técnico, todo mundo tem que comprovar a capacidade para ser contratado, né? Mesmo que seja equipe sua, tem que passar por várias exigências. Assim, não é porque a respectiva pessoa é um ex-deputado que ele não seja técnico. Importante frisar isso. Às vezes ele já veio de um... A gente não histórico. A gente não tem o preconceito com o político. A gente tem preconceito com politicagem, né? Que é o cabide de empregos. Que é Hoje na Copasa, as pessoas indicadas que estão lá são pessoas que trabalham. Muito bom isso. São pessoas que trabalham. Outra coisa a questão das licitações. Nas estradas agora, né? Eu até perguntei isso para o MKDA. Vai sair? Porque a gente, né? Eu tenho mais de 3 décadas de jornalismo, aí eu sempre vejo lá, BR-040 vai ser privatizada, vai ser agora duplicada. Aí não sai. Aí a gente vai saber, preço menor, né? 381, é histórico isso, né? 262, por aí vai. No caso da Copasa, como que é a licitação atualmente? Ela é pelo menor preço ou tem outros parâmetros? Hoje, o que você quer fazer em relação a isso, para ser mais ágil? Hoje, majoritariamente, o processo ele passa por uma fase de habilitação, e essa fase de habilitação, ela procura selecionar já, com vários quesitos,
empresas que têm condições de iniciar e terminar a obra. Senão... Então, a gente cerca essa primeira fase de habilitação e depois vai para a fase de preço. Eu quero agora abrir uma discussão para a gente começar a experimentar técnica e preço e ver se ao final do dia, né, o que a gente tem menos judicialização, o que a gente consegue ter um índice melhor de qualidade de execução. A gente vai ter que fazer tem que experimentar, algumas... Tem que experimentar. Ver o que se adequa melhor à situação. Né? Pegar as melhores práticas de mercado, levar para dentro da empresa, buscar boas consultorias que possam nos ajudar a construir o melhor processo possível, porque para executar esse orçamento, né, previsto de 17 bilhões, nós vamos ter que ser ainda melhores do que nós somos hoje. Mais ainda, né? Mais ainda. Ô, Fernando, só para terminar essa questão da privatização, que me deu uma dúvida aqui, assim, eu não sei se você pode falar ou não, assim, a questão. O que você acha do ânimo da Assembleia? É possível ser aprovado? Você acha que vai ser um embate grande aí? Tem muita água para passar debaixo da ponte nessa questão ainda? Você acha que o governo Zema consegue fazer isso? Isso é o discurso do Zema desde o início, né, do governo dele, né? Quase 8 anos atrás, né? Ele ganhou muito também com essa promessa. Né? Eu falo como uma opinião minha, né? Eu não tenho mais assento, não tenho mais legitimidade para falar enquanto governo, porque eu estou hoje na posição de CEO. Eu acredito que existe uma grande chance de acontecer, sim, porque com o novo marco de saneamento, a Copasa vai precisar disputar os novos contratos daqueles que vencem, né? Ela vai precisar concorrer com grandes players aí do mercado. Exatamente. Em pé de igualdade, né? Não é mais... Em pé de igualdade. E aí... Não tem mais aquela... não precisa de fazer licitação porque é público. Acabou. Acabou, né? Então, agora está todo mundo... Exatamente. No mesmo nível. E a gente acabou de falar aqui, o privado, ele tem um dinamismo, um poder de ação e reação muito mais rápido que uma estatal. Uma resiliência também. Uma resiliência. Né? E isso acaba colocando o privado com mais competitividade. Né? Por mais que eu acho que a Copasa está nos papel... trinques ali, tá né? Nos trinques. Ela pode estar mais, mas no processo licitatório, ela tem grande chance de não ganhar essas licitações pelo simples fato de ser estatal. Então, eu acredito que a privatização, é a minha opinião, eu acredito que a privatização é a única forma de nós termos um horizonte cada vez mais longo para essa belíssima empresa que nós temos hoje em Minas Gerais. Legal isso. Vamos ver aí, né, os próximos capítulos. Vamos ver, vamos acompanhar. Vai ser um momento muito bacana de discussão, né, com os deputados que são representantes do povo. Acho que precisa ter. Acho que os deputados merecem todo o respeito, toda a transparência dessas informações. O voto de cada um é importante. A transparência, né? E a nossa função, municiá-los de informações confiáveis e transparentes. E os dados da Copasa estão aí, né, gente? Todos os dados que a gente está falando aqui, eles são publicados. Exatamente. Né? A cada trimestre, a CVM publica, tem, né, relação de investidores, então não tem... Agora, a gente sabe que vai ter aí o pessoal da desinformação, né? As narrativas são várias, exatamente. Né? Isso faz parte do... Exatamente. Vai ter muita gente aí pregando... republicano, né? Digamos assim, né? Mas eu acho que a desinformação não tem nada de republicano, é mau caratismo, sabe? Mas aí tem que desconstruir essas narrativas. Né? Você colocar pontos de vistas diferentes é uma coisa. Agora, você vir com falácia, né? Isso aí é algo que a gente precisa... estar atento e combater com a verdade. Exatamente. A verdade liberta, a verdade equilibra. E contra números não há argumentos, né? Você tem um número lá, não tem outro jeito de falar que não é aquilo. Né? Então, exatamente.
Ô, Fernando, vamos lá para o Vale do Jequitinhonha, o Vamos. ouro verde, não é como você falava quando você era secretário, né? Isso, né? O Vale do Que Lítio. legal, né? O Vale do Lítio, gente, é incrível. 6 bilhões de investimentos, né? Estava ouvindo a sua palestra de novo para rememorar os números. 10 mil empregos gerados, que o Vale do Lítio... Em geração, né? A partir do momento que as licenças saem, sai, aí começa. um lote de empregos vai entrando em campo. E vai uma empresa, outra, né? Araçuaí, Itinga, são vários municípios lá, e que tem tudo para fazer lá, né? A gente teve aquele evento do lítio aqui no ano passado, esse ano vai ter de novo, e as empresas, os CEOs me falando, olha, tem que construir tudo, aeroporto, tem que ter hotel, restaurante, tá tudo por fazer. E também, com certeza, a parte da água, esgoto, também tem que fazer tudo, né? Sim. Você está com um projeto aí de uma PPP no Vale do Jequitinhonha. Como é que ela vai ser delineada? Pois é, tudo começou com a aprovação do Marco de Saneamento, em que ele, né, numa interface com o Estatuto das Cidades ali, ele previu que as concessões poderiam ser por blocos. E ainda no governo Bolsonaro foi definido o bloco do Jequitinhonha, que congrega 92 municípios. Uhum. Ali nós temos um problema histórico, que a Copanor é uma empresa que foi criada sob uma expectativa de fundo que não se concretizou. Então ela sempre foi uma empresa deficitária e isso dificultou até mesmo a implementação de investimentos ao longo dos anos. E a solução da PPP ela é muito boa, porque a gente faz a conta de trás para frente. Com a tarifa atual, nós temos que conseguir, em parceria com o privado, fazer os investimentos necessários, mas com uma velocidade maior do que a Copasa. Ali é uma das grandes provas de que a privatização é o melhor caminho. Nós vamos fazer a concessão, continua sendo Copasa, continua sendo Copanor, mas um privado com toda a dinâmica que o privado expertise, ainda com a supervisão e responsabilidade da Copasa e da Copanor, vão fazer numa velocidade infinitamente maior os investimentos necessários. E aí vem aumento da qualidade da saúde pública, aumento da melhoria da qualidade de vida, menos doenças. Né? E isso tudo ajuda a trazer investimentos. Né? Porque com a infraestrutura todo mundo quer ir para lá. Quando eu estava na pasta de atração de investimentos, uma das funções da secretaria, eu sempre disse, né, gente, antes de atrair um CNPJ, você tem que seduzir um CPF. E o ser humano olha a qualidade de vida. Entendeu? Como, né? Se ficar sem água, sem... Exatamente. Como que ele vai abrir uma empresa... Até ele vai ter dificuldade de conseguir indústria precisa de água. Exatamente. E o governo teve uma brilhante ideia, né, uma iniciativa do governador e do vice-governador, junto com a Secretaria de Educação, que é o Trilhas de Futuro. A capacitação de mão de obra. Então, lá no Jequitinhonha, onde a gente tem o Vale do Lítio, estão sendo capacitados centenas de jovens em técnico em mineração. Eu odeio aquela frase, fixar o homem no campo. Eu acho que não tem que fixar ninguém em lugar nenhum. Ninguém é planta para ficar fixado. Cada um fica onde quiser. Ninguém é placa, ninguém é planta, não tem que fixar ninguém. Você tem que promover, com o preceito da liberdade econômica, que naquela região floresçam oportunidades para que seja vantajoso para ele ficar ali, se for da vontade dele. Verdade. Né? Porque esse conceito de fixar o homem no campo parece uma coisa assim, não, ele nasceu lá, ele tem que ficar lá, né? Não, ele é livre para fazer o que ele quiser, né? Nós, liberais, respeitamos muito esse princípio. E aí essa PPP, ela já começou, ela já está em andamento, esse ano mesmo já começa a sair alguma coisa? Sim, as expectativas são muito boas, estamos agora já no período. Já tem gente interessada? Já tem gente interessada, já tem prefeito assinando a anuência, que é o mais importante para a gente, porque nós temos que ter a anuência dos 92 prefeitos
para viabilizar. Poder fazer a PPP. Exatamente. E a gente já tem quantas assinaturas? Esse número muda o tempo todo. Não me aperta. Cada hora entra um, né? Esse número muda o tempo todo. É mania de jornalista. Aí eu falo o número aqui. Aí depois fala assim, ó, já mudou. Quando a entrevista for ao ar, não vou nem arriscar. Mas estamos tendo boa adesão. Tá bom, né? Tá boa adesão. Depois dessa fase, legal. vai o edital. Vai o edital para a gente poder contratar. Né? A fase de assinatura é até quando? Termina quando? Você já tem assim um prazo? A nossa meta é ainda esse ano já começar a mobilização. Já começar a assinatura e as obras. Exatamente. É rápido assim? Uma coisa que eu posso garantir. A gente é ansioso. Pois é. A gente é ansioso. Você está vendo aqui, né? Eu já, plano plurianual lá na frente. Estamos há 1 ano e 8 meses do fim deste governo. Pois é. Né? Eu acredito muito que a gente vai conseguir fazer o sucessor, mas a gente precisa... Até mesmo para continuar esse projeto aí, né? É o que a gente espera. De 17 bilhões nesses próximos anos aí, você tem que passar mais um governo aí, né? Para estar nele aí. Então, a gente espera que a sucessão, né, que a gente mereça aí, né, essa repactuação com a sociedade que vai acontecer no momento certo, com a campanha no momento certo. Né, mas a gente trabalha muito mais para os votos que tivemos do que para os votos que teríamos, né? Resultado, né? Entregas, honrar quem confiou na gente, exatamente. Né? Essa PPP, qual que é o valor dela, assim, mais ou menos? Você já tem estimado? Quanto que seria para 92 municípios? Não. É fazer o quê? É água, esgoto, é tudo? Tudo. Tudo lá? Tudo. Olha, então é muita coisa. A ideia alguns bilhões aí. Porque o que acontece? A cidade em que somente tem água e não tem esgoto, nós vamos fazer água. Só que vai haver um esforço ali para a gente conseguir, dentro dos processos licitatórios, assumir também o esgoto. Fala uma coisa, antes da gente falar a sua trajetória, já está acabando, você acredita, menino? Pampulha, o que você me fala da Lagoa da Pampulha? Vai continuar esgoto caindo lá? Não vai continuar. A partir de quando que não vai continuar? Essa é a pergunta de $1 milhão. Bola de cristal, né? Nós estamos hoje com o Reviva Pampulha, um investimento de quase R$150 milhões da Copasa. Mas em que consiste boa parte desse recurso? São um universo de aproximadamente 10 mil residências que nós vamos mudar as ligações para que o esgoto, né, para que esse material deixe de ser despejado na Lagoa da Pampulha. Então tem essa fase, depois vai ter a fase, obviamente, de uma vez que você estanca a sangria, que você para de colocar esgoto na Lagoa da Pampulha, vai haver outras fases, outros processos aí, outros parceiros, para que a Pampulha volte a ser como era na minha infância, talvez na sua também, que as pessoas praticavam jet ski na Lagoa da Pampulha. Iam pescar, nadavam, né? Iam pescar. Era assim, eu acho que a gente tem um potencial turístico enorme com a Lagoa da Pampulha. Porque ela já é patrimônio, né? Já conseguiu uma chancela. Cartão postal de Belo Horizonte. Então nós temos tudo para... a Copasa está fazendo a parte dela. Tem que construir canos também por baixo, tudo tem uma série de intervenções. Demora também. Só que quantos anos, assim? Uma coisa é longo ali? É longo, ali assim. Complexo, né? Porque é área residencial. Né? Área residencial. Tem que quebrar tudo ali, né? E a gente precisa da anuência das prefeituras. Tanto de Belo Horizonte como de Contagem. BH é Contagem. BH e Contagem. Sem a anuência desses dois municípios, e isso acontece para e passo. A Copasa não tem poder de polícia, né? É uma empresa. Claro, é um entendimento, né? A anuência. Você acha que está caminhando bem? Eu considero que sim. Respectivos prefeitos? Sim, as informações que a minha equipe tem me passado nos meus primeiros 6 dias de Copasa, né, são as melhores possíveis. É um projeto que a gente está priorizando em respeito aí a este potencial equipamento turístico que Belo Horizonte tem e a gente quer que ele seja melhor utilizado. E até mesmo, né, a qualidade lá da região, né, tudo, né? Tá certo. Bom, daí tem que esperar mesmo esse entendimento, né? Se Deus quiser, espero assim a gente ver ali uma nova
Uma nova Lagoa da Pampulha. Sim, teremos. Ô Fernando, eu falei no início, né, que você tem 16 anos que está no governo, foi secretário de Desenvolvimento Econômico. Essa sua trajetória, assim, né, quer dizer, você está 16 anos no governo, você já viu muita coisa, né? Você viu aí vários governos, né, e de diferentes estilos e estirpes, né? Sim. Como é que... o que você enxerga assim agora, depois de tudo que você passou, e o que é que você quer deixar, né, na sua contribuição como funcionário público, como servidor, né, que é uma palavra muito nobre, que eu acho, e que se perdeu um pouco ao longo do tempo, né? O que você espera dessa sua gestão e do seu entendimento como servidor? Helenice, a minha carreira antes do governo foi no setor financeiro. O setor financeiro é tudo para ontem. É tudo para ontem. E altamente ansioso. E quando eu fui para o governo, eu sentia que parece que o relógio do poder público era diferente do relógio do cidadão comum. Né? Eu falo cidadão comum porque vários benefícios que os servidores públicos têm, eu acho que não deveriam ter. Eu acho que o cidadão é o mesmo. Não tem cidadão de primeira categoria e nem cidadão de segunda categoria. Então, eu acredito que quando eu levei aquela minha ansiedade e aquele instinto de resultado para o poder público, eu consegui desde o primeiro dia, porque pouca gente sabe, mas no meu segundo dia eu pedi para sair do governo. É mesmo? Eu cheguei num dia, no segundo dia, final do dia, eu falei assim, cara, isso para mim não. Você entrou em qual governo? Eu entrei no governo Aécio, na Secretaria de Fazenda, no guichê de atendimento lá em Contagem. Nossa. Você saiu da iniciativa privada? Você fez concurso? Eu fiquei no sistema financeiro, depois tive uma empresa no setor têxtil, de confecções. Sempre empreendedor, né? E por intempéries aí, que acontece mesmo, né? Que aconteceram, uma empresa lucrativa. Não tem aquela desculpa, estava dando lucro, estava dando prejuízo e fechou. Não, a empresa foi fechada dando lucro. Saudável. Mas foram decisões que passaram aí dessa questão meramente matemática. Mas aí eu acabei fazendo o concurso público, passei, e quando eu entrei, eu falei, não, gente, não é assim, estou falando de quase 17 anos atrás, né? Eu ansioso para fazer as coisas e muitas vezes as pessoas ali têm um tempo mais tranquilo, tem uma tranquilidade, assim. Eu nem falo que eu que estava certo ou eles que estavam errados. O que eu falo é que eu não combinava com esse ambiente. É uma questão de cultura. De cultura. Né? E eu fiz lá, eu desafiei o meu chefe de criar um sistema para mudar todo o processo de workflow. Né? Assim, o pagador de impostos ia lá no guichê e o atendente pedia todos os dados para poder abrir o processo. Ora, se para cobrar eu tenho os dados, o que para resolver problema eu tenho que burocratizar? Né? Então eu desafiei de fazer um sistema que só ia digitar o CPF, já ia preencher todos os dados na tela, e aí ele ia saber qual é a área com mais processo, qual é a pessoa que é mais lenta, qual é que é a mais rápida. Prometi esse sistema. Aí meu chefe perguntou. Meritocracia. Meu chefe perguntou, você sabe fazer? Eu falei assim, não. Não. Por isso que é um desafio. Você me dá aí 3 meses que eu vou tentar fazer esse sistema. Nossa. E aí foi aquela corrida, né? Porque não tinha YouTube direito, tinha nada, não tinha tutorial, não tinha chat GPT, não tinha rede social, era comprar livro, não tinha IA, era comprar livro, sentar na frente do 486, Nossa. Né? Eu tinha que transportar dados, era na base do pendrive, era 486 não, já era já um Windows mais desenvolvido, 95 né? já. Aí eu consegui fazer em 2 meses e meio. Uma tela bonita, com a logo, você selecionava ali as informações, preenchia tudo, e aí comecei a ficar famoso. Chama o Fernando resolve. Para implantar isso nas agências da Receita Estadual.
E aí, no final, eles falaram assim, olha, nós queremos te dar um prestígio, o que você quer fazer? Eu falei assim, eu quero ir para uma área de auditoria, que eu gosto de auditoria, né? Pós-graduado, trabalhei em área de controles internos, e eles iam me indicar para a Helena Tipoff, uma fundação do governo. Um dia antes de eu assumir a Helena Tipoff, a auditoria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico abre uma vaga de auditor e eles falam, não, peraí, esse cara tem experiência em sistema financeiro, coloca em desenvolvimento econômico. Aí eu entrei como auditor, passei por todas as áreas possíveis, cresci e cheguei a secretário de Estado. Eu falo que eu zerei o jogo. Eu fui até a última fase do jogo e zerei. Eu comecei do cargo mais baixo até o cargo de dirigente máximo aí. Devo muito isso ao governador Romeu Zema e ao vice-governador professor Matheus. O Tarcísio falou isso uma vez numa entrevista dele, que ele jamais seria ministro se não fosse uma nova forma de pensar a nomeação de cargos públicos no Brasil, que foi inaugurada no governo Bolsonaro e que o governo de Minas também seguiu essa linha. Eu sou o primeiro servidor de carreira que ocupa o cargo de secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico em Minas Gerais. Isso é histórico, então, né? Nunca teve mesmo. É histórico. Era sempre um cargo político. Provavelmente foi o que ficou o maior tempo. Ficou quantos anos como secretário? Eu fiquei em exercício e titular de 2020 até agora. Então, praticamente, o governo, desde a pandemia... Né? Exatamente. Então, eu tenho muito orgulho de ter tido a oportunidade, a liberdade dada pelo governo de montar um time muito bom. Então, todo o sistema de desenvolvimento econômico, eu lembro que me falaram o seguinte, você vai montar seu time. Se você montar um time de bocó, você é o chefe dos bocó. Você quer ser chefe dos bocó ou chefe daqueles bons de serviço? Tem que ter gente até melhor do que você para poder só tinha vaga, ter tempo de resolver as coisas. Só tinha vaga para uma pessoa, mais ou menos, na minha equipe. E eu já ocupei essa vaga. Tem que ser melhor que eu para trabalhar comigo. Exatamente. Por isso que chamou atenção e aí, foi para frente. Eu passo, né, uma fase muito exitosa na equipe do governador Romeu Zema, deixando legados que dificilmente serão superados, né? Mais de 460 bilhões, né? Mais de 460 bilhões de investimentos. A primeira vez que o PIB passa de 1 trilhão. O governador agora deve anunciar, ainda esse ano, 1 milhão de empregos gerados. O último governo destruiu 200 mil vagas de emprego. Diversificamos a economia. Conseguimos sair de 500 megawatts de energia solar para quase 12 gigawatts. Hoje, Minas Gerais gera de energia solar o mesmo que Belo Monte. E daqui a pouquinho vamos superar Itaipu. Só com energia solar. O sol que sempre castigou o norte de Minas está sendo usado. Está sendo a redenção econômica da região. Que junto com o Vale do Lítio, nós vamos ter... vai ser... São legados. O governador fala, esse governo arou, semeou, regou e agora vai colher os frutos que o cidadão mineiro merece. Isso ninguém tira, né? Porque acostumou com isso. E se tirar também acabou. Se alguém conseguir bater essas metas, ótimo. Excelente. É bom pra gente, né? Nós mineiros, né? Nos orgulhamos de ter o recorde e torcemos para que ele seja batido. E me tira uma dúvida, você foi para a Copasa porque você quis, já era um projeto seu, você teve essa vontade de mudar, assim, 360 graus a sua vida? Foi um caso, né, que quando eu sempre estive, né, na gestão das estatais, como membro do comitê de gestão das estatais e, nos últimos meses, presidindo o comitê gestor. Então, né, seguindo as orientações do governador e do vice e das demais secretarias que compunham esse comitê, nós fazíamos a indicação de presidente, né, de conselheiros. E uma vez que o Guilherme, que fez um trabalho maravilhoso na Copasa, sinalizou a saída dele, eu tive ali um momento de reflexão de mais ou menos 5 segundos, em que eu já mandei a mensagem para o chefe. Falei, chefe,
vamos ter que encontrar um outro CEO para a Copasa. Gostaria muito de entrar em campo. Uhum. E aí me foi dado mais esse voto de confiança que eu vou honrar como sempre honrei. Então, é uma experiência muito rica para mim e eu espero poder contribuir para que esse legado deixado pelo Guilherme, pela atual gestão, os diretores são maravilhosos, que eu possa ser a liderança que a Copasa precisa para continuar crescendo e melhorando. Uhum. Então você está gostando, né? Está bem bastante. 360, né? A velocidade. Exatamente. Eu sou muito ansioso, né? Muito ansioso. Faz parte mesmo da gente, né? Mas eu prefiro assim. Eu sou feliz assim. Isso é bom, isso é bom. Fernando, quero te agradecer demais a entrevista, que você aí faça cada vez mais pela Copasa, assim como você fez à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? E que a gente tenha boas notícias aí pela frente. Trabalharei para isso. Muito obrigado. Uma honra, Tairine, estar aqui com você. Toca aqui. Eu sempre acompanho as entrevistas, hoje estou aqui sendo entrevistado. Aí, tá vendo? Bacana. Coisa boa. E falando de desenvolvimento, falando de coisas tão legais aí que vem pela frente aí na Copasa, né? É isso que a gente quer. A gente merece, né? Exatamente. Todos nós merecemos. Todos nós merecemos. É isso aí. Obrigada, viu, Fernando? Obrigado a você. Gente, hoje eu conversei com o Fernando Passalio, ele que é o presidente da Copasa, em mais um episódio da temporada Minas S.A. Mercados. Muito obrigada pela sua audiência e até um próximo episódio. Minas S.A. Temporada Mercados. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento e mineira de coração. E Sistema Fê Comércio MG. Sesc, Senac e sindicatos empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Realização O Tempo.